Bom, pessoal, o objetivo dessa aula é dar mais um exemplo, né, do uso de Prolog, né? A ideia é que vocês vejam essa aula depois de já ter visto as duas, né, do curso que eu indiquei, né? Então vamos lá. Bom, nesse exemplo aqui, ó, nós vamos trabalhar com uma base de fatos, né, que dizem, que falam sobre a nacionalidade das pessoas, né? Então tem aqui na minha base de fatos, por exemplo, que o Zé é brasileiro, que a Ana é brasileira, que o Manuel é português, que a Maria é portuguesa, que o Mário é italiano e que a Chiara é italiana. Então algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem sempre que lembrar, né, em um prologue. Primeiro, os predicados e as constantes sempre começando com letra minúscula, beleza? Outra coisa, não usem acentos. Caracteres acentuados, por exemplo, português, aqui teria um acento circunflexo, né? Não usem acentos, ok? Segundo, terceiro, desculpe. Toda regra, todo fato que você for colocar termine com um ponto final, beleza? Terceiro, você pode fazer comentários, né? Assim como você faz em qualquer outra linguagem, os comentários aqui em Prolog são começados com percento. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um comentário falando que isso aqui são os fatos da minha base de conhecimento, né? Ah, o quarta coisa que eu gostaria que vocês tomassem cuidado é que o indivíduo ele é representado unicamente por um nome, e cada nome, ou seja, cada constante é um indivíduo. Então, por exemplo, se você tiver duas pessoas que chamam Ana e você estiver representando fato dessas duas pessoas, você tem que diferenciar uma Ana da outra. Porque se você colocar simplesmente Ana, ele vai considerar que aqueles dois fatos são sobre um mesmo indivíduo. Beleza? É aquela ideia de que todo indivíduo é idêntico a ele mesmo. Tranquilo? Então, notem, aqui eu coloquei esses fatos, né? Se eu pedir para o Prolog a listagem de todo mundo que é italiano, como que eu faço para pedir isso? Eu vou colocar aqui, ó, italiano, aqui na outra telinha, né, na telinha de terminal, como vocês viram já lá nos outros vídeos, né? Italiano X. Ele vai me dar a listagem de todo mundo que é italiano. Se eu dou Enter, ele fala que tem uma área. Se eu der Enter de novo, ele vai parar a execução aí. Então tomem muito cuidado com isso. Tem gente que fala, ih rapaz, deu erro aqui, ó. Eu tenho tanto o Mário quanto a Chiara, que são italianos, só respondeu o Mário. Mas não é que deu erro. É porque ele quando você dá um Enter e você já retorna um, e você dá, ele retorna um indivíduo. Se você der um Enter de novo, ele entende que você já está satisfeito ao saber que já tem um indivíduo e para a busca. Para ele continuar buscando os próximos, ele tem que apertar ponto e vírgula. Então, ó, apertei ponto e vírgula, ele me devolveu a Chiara e parou. Aí, isso sim significa que não tem mais ninguém, né? Ah, se eu suponha que isso aqui seja, não sei, a gente fez fazendo uma base de dados para um curso qualquer, e aí no curso a gente quer formar duplas entre brasileiros e portugueses. Então eu quero formar duplas, X e Y, onde X é um brasileiro e o Y é um português. Como que eu perguntaria isso ao Prolog? Eu teria que fazer brasileiro, X. Note, o X que eu estou colocando aqui sempre tem letra maiúscula. Por quê? Porque as variáveis em Prolog são sempre em letra maiúscula. Então, brasileiro X e, o E em Prolog é uma vírgula, né? Então, E, português, opa, escrevi português, aí não vai funcionar, né? Português, Y, ponto final. Se eu der um Enter, ó, ele me devolveu uma dupla aqui, ó, Zé e Manuel. E de fato, se eu olhar aqui na minha base de fato, ó, o Zé é um brasileiro e o Manuel é um português. Se eu der um ponto e vírgula, Zé e Maria. Zé de fato é um brasileiro, Maria é uma portuguesa. Se eu der outro ponto e vírgula, vem a Ana, que é uma brasileira, com o Manuel, que é português. Outro ponto e vírgula, vem a Ana, que é brasileira, com a Maria, que é portuguesa. Note que ele me retornou todas as combinações entre brasileiros e portugueses, onde X é um brasileiro e o Y é um português. Beleza? Então vamos adicionar algumas regras aqui, alguns dados, alguns fatos aqui
na nossa base de fatos. Vamos falar, por exemplo, que o Zé é filho de Manuel. Então, vou colocar aqui, ó, filho de, seu nome, meu predicado. Note que a gente pode dar o nome que a gente quiser para os predicados, tá? Claro que a gente não costuma, a gente procura dar nomes que tenham a ver com a semântica pretendida do predicado, mas a gente pode dar o nome que a gente quiser. Então, aqui eu estou dando o nome filho de, né, para o predicado, vou falar aqui. Então, Zé é filho de Manuel. Beleza? Vou falar também. Vamos supor que o Zé seja filho do Manuel com a Kiara. Então, filho de Zé é filho de Kiara. Vamos falar também que, por exemplo, a Ana é filha do Zé. Então, filho de Ana, Zé. Oxi, errei, Zé. Isso. Vamos falar então também que, vamos supor que a Maria, filho de, a Maria seja filha do Mário. Maria é filha do Mário com a Kiara. Então, filho de Maria Kiara, por exemplo. Então, vamos supor que agora eu vou pegar e vou salvar aqui na minha base, minha, minha base de fatos, né? Vou dar um save aqui. Vamos supor que agora eu queira saber todo mundo que é filho de italiano. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir todo mundo filho. X é filho de Y. Opa, o X tem que ser maiúsculo. E o Y é italiano, ok? E aí, se eu executar, eu tenho que devolver um conjunto de pares x e y, onde o x é filho do y e o y é italiano. Bom, na hora que eu executei, deu um erro. Por que deu um erro? Note, o erro está falando que o procedimento não existe. Por quê? Porque apesar de salvar, eu não mandei compilar. Então você tem que lembrar de vir aqui, ó, compilar compile buffer. E aí sim, ele vai compilar e agora se eu executar filho xy e italiano y, note que a setinha para cima ele devolve o último. Se eu for apertando a setinha para cima, ele vai voltando nos últimos comandos. Isso é bem útil para você não ter que digitar de novo. Então eu fiz aqui, ó, filho x de y e o y é italiano. Opa, um novo erro me apareceu. Por quê? Porque o nome do meu predicado aqui, ó, é filho de. E eu pedi aqui, usei o predicado filho. Então não vai funcionar, né? Eu tenho que colocar o predicado igualzinho. Se eu colocar aqui, ó, filho de, e agora deu um enter, tá lá, ó. Ele me devolveu Zé e Kiara. Porque Zé é filho de Kiara, tá aqui, ó, essa regra. E Kiara é italiana. Então, o Zé é um filho de italiano. Se eu der um ponto e vírgula, opa, Maria e Mário. Por quê? Maria é filha de Mário e Mário é italiano. Se eu der outro ponto e vírgula, Maria e Chiara. Porque Maria também é filha de Chiara e Maria é italiana. Então note que Maria apareceu duas vezes. Por quê? Porque tanto o pai quanto a mãe dela são italianos. Então ele devolveu todo o par, tal que o primeiro elemento do par é filho do segundo e o segundo elemento é italiano. Beleza? Se eu colocar aqui, eu quero todos filhos de portugueses, seria a mesma coisa, né? Filho de x é filho de y e português e o y é português. Se eu fizer isso, ele me deu aqui, ó, Zé e Manuel. O Zé é filho de Manuel
o Manuel é um português, beleza? Ponto e vírgula não tem mais ninguém. Então é o único que tem filho de português, é o Zé. Né? Ah, agora vamos supor que eu queira todos os filhos do Manuel. Como que eu faço? Eu vou fazer filho de. Eu quero todo mundo ter filho de Manuel. Então o x vai ser uma variável e o y eu vou fixar com a constante Manuel. Então isso vai me devolver todo o x, que é filho de Manuel. Eu dei o Enter, tá aí, ó. Veio o Zé. Então o Zé é o único filho de Manuel. Se eu quiser saber todo o conjunto x, y, z, tal que o x é neto do z. Então o que, que eu faço? Ora, se o x é neto do z, é porque o x é filho de y e o y é filho de z. Então, se x é filho de y e y é filho de z, é sinal que o x é neto de z. Correto? Então, se eu perguntar isso, opa, porque eu errei de novo aqui, né? É filho de. Então, note, Ana, Zé e Manuel. Então, Ana é filha do Zé, o Zé é filha do Manuel. Isso quer dizer que a Ana é neta do Manuel. Correto? Se eu der um ponto e vírgula, opa, Ana também é neta da Kiara, porque a Ana é filha do Zé e o Zé é filho da Kiara. Então a Ana é neta do Manuel e a Ana é neta da Kiara. Se eu der outro ponto e vírgula, não tenho mais relações de netos na minha base de conhecimento. Então, assim, você pode ir manipulando, você pode ir fazendo perguntas para sua base. Né? Por exemplo, se eu quiser achar duas pessoas que são irmãos. O que seriam duas pessoas que são irmãos? São duas pessoas que são filho de uma mesma outra, né? Então vou colocar aqui, ó, filho de. O x é filho do y e filho de. O z também é filho do y. Ou seja, se x e z ambos são filhos de y, é sinal que x e z são irmãos. Correto? Então se eu der um enter aqui, ó, ele me deu o quê? Note, x é igual a z, onde o z é Zé. Por quê? O y daqui vai ser sempre igual ao y do outro. Porque quando você coloca a mesma variável, ele substitui pela mesma pessoa. O que não quer dizer que variáveis diferentes vão ser substituídas por elementos diferentes. Então, por exemplo, aqui ele está me falando, olha, o Zé pode substituir tanto o x quanto o z, e o y ser substituído por Manuel. E aí eu vou ter que o Zé é filho do Manuel e o Zé é filho do Manuel. Então, se eu der um ponto e vírgula, a gente vai ver que isso se repete para todos os indivíduos que tem um pai ali. Ó. Então, note, a Kiara, o Zé é filho do Manuel e o Zé é filho do Manuel e da Kiara também. Agora, note que na terceira execução, ele já colocou ó, o X para o Zé, o Y para a Kiara e o Z para a Maria. Isso significa o quê? Isso significa que o Zé, tanto o Zé quanto a Maria são filhos da Kiara. Então eu já achei, se eu fizer uma definição do que é ser irmão de, que o Zé e a Maria são irmãos da Kiara. Ok? Se eu der um ponto e vírgula de novo, eles vão substituir os dois por Ana, sendo filho do Zé, os dois por Maria, sendo filho do Mário. E aí mais uma execução está aqui, ó. A Maria é filha da Kiara e o Zé é filho da Kiara. Note que é a mesma coisa do anterior, só que ele pegou agora na ordem oposta. Né? E se eu der mais um ponto e vírgula, acabou. Beleza? Então, assim, essa regra nos mostra um detalhe muito importante que é o fato das variáveis serem diferentes não necessariamente elas não implica que elas vão ser substituídas por valores diferentes. Ela pode ser substituída por valores iguais, ok? Se você quer que elas sejam diferentes, você tem que explicitamente falar que elas são diferentes. Para elas serem iguais, basta que você coloque a mesma variável. Aí elas obrigatoriamente serão iguais.
mas se você quer que elas sejam substituídas por valores diferentes, você tem que explicitamente falar isso. Senão pode acontecer o que aconteceu aqui, ó. E tanto o x quanto o z sejam substituídos pelo valor zero. Beleza? Bom, então nós vimos. Então vamos supor, né, que nós queiramos saber duas pessoas que são filhos de uma mesma outra, mas essas duas pessoas têm que ser diferentes, né? Porque aqui, né, o Z, e tanto o Z quanto o X foram substituídos por Z. Então, o que eu quero? Eu quero um X que seja filho de Y e um Z que também seja filho de Y, mas que esse X seja diferente do Z. Note que o diferente é barra igual, né, em Prolog. Então, se eu executo agora com o diferente, opa, ele me deu um erro aqui, um erro de sintaxe, né, falando que ele esperava um operador. Ele deu, né, esse erro de operador. Por quê? Porque o diferente, na verdade, não é barra igual, é contra barra igual. Vamos testar aqui, que eu usei errado, aqui é contra barra igual. Se eu der agora, beleza. Então note, antes, quando eu só falei x é filho de y, z é filho de y, ele substitui tanto x como z por zero, né? Aqui, tanto x como z por Ana, aqui tanto x como z por Maria. Se eu tiro isso, ó, ele só me deu aqui, ó, x é Zé, y é Chiara e z é Maria, ou seja, tanto Zé quanto Maria são filhos de Chiara. Se eu der um outro enter, tanto Maria quanto Zé são filhos de Chiara. Então note, a ordem faz diferença, né? Ele me devolve primeiro substituindo o x por Zé o x por Zé e o z por Maria, e depois substituindo o contrário, o x por Maria e o z por Zé. Isso não tem jeito, né? Ele vai devolver mesmo porque ele acredita que você falar, ele acredita não, por padrão, a ordem dos das constantes, né, dentro de um predicado fazem diferença, né? Mas notem que aqui ele já não me devolveu mais o Zé, sendo irmão dele mesmo, ok? Então, para terminar essa videoaula, só já um gostinho do que vem pela frente, eu posso fazer regras, né, no meu programa Prolog. Essas regras servem justamente para definir novos fatos, novos vocabulários a partir do que já existe. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira já definir o que é ser irmão D com essa regra aqui. Ó. Eu quero falar que se x é filho de y, z é filho de y e x é diferente de z, então eles são irmãos. Como que eu faria isso? Ora, qual que é a regra que eu quero fazer? Se x é filho de y e z é filho de y e o x é diferente de z, então x é irmão de z, ok? Em Prolog, essas regras elas são feitas da seguinte forma: o consequente da regra vem antes. Né? Então, eu estou falando que eu estou definindo a regra irmão de, onde x é irmão de z, né? Então, é isso aqui. A consequência é x ser irmão de z. E qual que é o antecedente desse meu condicional? É filho, filho de, nossa, tá travando aqui. Filho de, tá lento o computador, x, y, e filho de z, y, e x diferente de z. Então, o que eu estou falando nessa regra aqui? Ó? Se x é filho de y, z é filho de y e x é diferente de z, então eu posso concluir que x é irmão de z. Uma coisa que a gente vai ver é que as regras em Prolog têm que ser sempre cláusulas de Horn. O que são cláusulas de Horn? São condicionais, né, onde o consequente do condicional é formado de apenas uma regra, ou seja, uma cabeça, né, como aqui, e o antecedente
é uma conjunção, né? São conjunções, né? Você não tem ou aqui, né? Só tem e. Então, é esse tipo de regra aqui, só esse tipo de regra que o Prolog aceita. Então isso limita um pouco, né, a nossa expressividade, mas a gente vai ver que dá para fazer muita coisa legal com isso. Então vamos lá. A partir do momento que eu defini essa regra, vou mandar aqui compilar o buffer, né? Ok, mandei salvar, compilar o buffer. Se eu perguntar aqui, ó, eu quero todos x e y que são irmãos, então eu quero a listagem de irmãos x e y. E mando rodar. Opa, irmão D, a regra. Então, irmão D, x e y. E mando rodar, ele fala aqui, ó, Zé é irmão de Maria, e Maria é irmã de Zé, e acabou. Então, notaram? Agora, quando eu quiser perguntar se duas pessoas são irmãs, eu não preciso mais digitar a regra inteira. Por quê? Porque eu já coloquei a regra aqui. Mas isso é tema da próxima semana, ok? Estou colocando aqui só para já dar esse gostinho do que vem pela frente. Ok? Então é isso, pessoal. Divirtam-se aí com o Prolog e cuidem-se.